O Change for Good trouxe para você que está aqui na Band hoje 2 convidados super legais para falar de um tema que está muito em alta, que são as empresas B. Então está aqui com a gente o Felipe Brescancini, que é diretor de desenvolvimento de negócios do Sistema B, e a Carol Pulse, que é fundadora da MyBasic. Carol, a MyBasic é uma empresa B. Conta um pouquinho o que é uma empresa B. As empresas B são as empresas que buscam não só o resultado financeiro, mas buscam gerar um impacto social e ambiental, né, junto com esse resultado financeiro. Acho que o Felipe vai poder falar um pouquinho, né, melhor do que eu, mas eu acho que resumindo, né, Felipe, é isso. Então são as empresas que buscam equilibrar, né, tanto o resultado financeiro quanto o impacto social e ambiental. Certo? Por aí, Felipe? Certo, cara, começou muito bem. Muito obrigado também, Nath, pela apresentação. O que a gente oferece são ferramentas, como a principal delas que a gente chama de BIA Impact Assessment, a BIA, que ajuda as empresas a fazerem a medição do impacto socioambiental que elas geram para a sociedade por meio do modelo de funcionamento delas. Então, o importante para a gente é como a gente convida essas empresas a fazerem essa medição e a partir daí elas têm uma participação ativa de uma economia que seja regenerativa, inclusiva e equitativa. Então a gente convida sempre elas a fazer esse questionamento no modelo de sucesso delas, como a Carol bem trouxe, né? Indo muito além do lucro e priorizando o impacto, os benefícios que ela está gerando para a sociedade. E até esse B vem do inglês, como nasceu o movimento lá do B-Lab, que chama Benefit Corporations, né? Vem de empresas de benefício. Então como as empresas priorizam o benefício que elas estão gerando para a sociedade. Não, e por que esse assunto está tão em alta, né? Que eu falei que é um assunto que está tão em alta, porque a gente hoje ouve falar muito, quer dizer, as empresas já estão sendo direcionadas para uma agenda ESG. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho no que a empresa B conversa com essa onda, vamos dizer, que está rolando por aí das empresas terem esse cuidado. Claro, Renato, claro. Acho que é uma pergunta super importante, né? Porque esse movimento em si, acho que tem cada vez mais empresas procurando, e até para lembrar o termo ESG, né? Vem de Environment, Sustainability Governance, que significa meio ambiente, sustentabilidade e governança, né? As práticas da empresa. Então, a partir daí, essas empresas têm cada vez mais essa preocupação e têm cada vez mais a discussão com a emergência climática, os impactos que as empresas geram para o meio ambiente, toda a discussão que a gente tem na Amazônia e assim por diante. Então, como é importante as empresas terem essa priorização, eu sempre gosto de chamar de comprometimento, que as empresas tenham um claro comprometimento que elas estão fazendo, que elas estão gerando. Então, a partir daí que a gente teve essa mudança muito grande. A gente até acredita que na pandemia, quando veio esse questionamento e muitas pessoas mais em casa, e tem vários estudos, né, várias pesquisas sobre isso, que a gente teve um crescimento da procura dos nossos serviços em mais de 60% no mundo. Então a gente está vivendo aí uma feliz consequência de tudo que está acontecendo, que as empresas têm esse interesse, essa preocupação maior, né? E até para dar uma magnitude de empresas, hoje no mundo são um pouquinho mais de 4.900 empresas certificadas, sendo mais de 800 na América Latina e um pouquinho mais de 230 no Brasil. Então o movimento está crescendo aí bastante, constantemente, a gente é super feliz por isso, eu posso contar um pouquinho mais depois. Eu acho até, se me permite puxar o gancho, eu acho que até essa crescente, essa busca maior das empresas talvez venha justamente porque as pessoas, eu tenho a sensação de que o consumidor tá mais consciente, né? Acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas acho que essa conscientização sobre o consumo, né? Como o Change fala muito disso, desse poder do consumo, faz com que as empresas também queiram se mexer, né? E trazer, buscar uma certificação tão séria quanto a certificação do Sistema B. A própria pandemia, como você falou, né, Felipe, ela trouxe isso à tona porque a gente ficou mais em casa, a gente conviveu um pouco mais até, vamos dizer, primeiramente com o lixo que a gente produz, né? Sim. Porque quando você não fica em casa, e às vezes a gente tinha aquela ilusão, né, que a hora que você botou o seu lixo para fora, terminou, e aí a gente foi vendo que realmente não é assim. Sim. Né? E aí você fala assim, poxa, então eu vou consumir, todos os dias a gente consome. Quer dizer, se a gente não prestar atenção no que a gente está consumindo, né, a gente pode estar realmente botando a nossa energia no mundo que a gente não quer. Né? E eu acho que hoje o consumidor está realmente muito mais acordado, né, Carol? Você hoje tem um produto para esse consumidor. Conta um pouquinho do teu produto, porque a moda a gente sabe que é um segmento
que tem aí uma pegada pesada, né, ambiental. Então, exato. Eu não vim do segmento de moda, né, sou administradora, então quando eu entrei nesse universo, pensei em fundar uma marca de roupa básica, que na época veio através até de uma necessidade minha própria. Eu não tinha ideia do quão grave era o problema na moda. Que a indústria da moda era uma das mais poluentes do mundo, com mão de obra uma das mais incorretas. Então eu entendi que ou eu vi isso como uma oportunidade de fazer diferente, ou saía falando, não vou mexer com isso. Eu acho que a gente escolheu esse caminho. Não, a gente vai fazer diferente. Então, realmente se aprofundar, entender sobre fibra, o que polui, o que não polui. Antes eu comprava gato por lebre, não sabia, né? Eu tinha pouca consciência, né? Na hora que ia comprar uma roupa, o que tinha por trás daquela roupa, né? Tanto pensando no tecido, quanto na mão de obra, quem está produzindo, como é que é todo o envolvimento da cadeia produtiva, como é que essa empresa trata a cadeia produtiva. Então, a gente foi ali desde o princípio, a marca já tem 10 anos, e a gente foi tentando trabalhar dessa forma naturalmente, e depois a gente entendeu que isso era uma sustentabilidade social e ambiental, e aí a gente buscou justamente a certificação para consolidar isso, né? Certificar, mostrar, e a gente estava até conversando, né, o quanto a certificação nos ajudou nisso tudo, né? Que a certificação, ela serviu como um guia para a gente ir melhorando. Então, é um processo longo, é muito sério, é demorado, né, Felipe? Não é fácil, mas eu acho que ela nos ajudou muito, nos ensinou muito, fez com que a gente se conhecesse melhor enquanto empresa, o que a gente queria, onde a gente precisava melhorar. Então, é muito gratificante. E a hora que você entende que o consumidor está olhando mais para isso, está valorizando mais isso, aí a roda, né, aí o negócio começa a fluir melhor. Então, acho que estamos num caminho bom. Não, e o interessante, né, do próprio processo B, que nós, né, o Change também passou por isso, nós também somos uma empresa B. Então, assim, é que ele vai dando o caminho para a gente ir cada vez amadurecendo mais nessa direção, porque não tem muito um porquê que as empresas precisam para ter os seus produtos disponíveis, atropelar a sociedade e o meio ambiente, né? Então, às vezes, no processo como foi feito, que nem você estava comentando que no começo meio que você estava, antes de você começar a produzir suas coisas, você comprava gato por lebre, né? Porque a gente não sabe exatamente aonde a gente pode encontrar. E a partir do momento que a gente descobre que dá para fazer de um jeito que seja benéfico para o meio ambiente, para a sociedade, por que não? Continuar tendo lucro com isso. Então, acho que vocês devem ter milhões de empresas lá dentro que realmente foram passando por esse autoconhecimento e hoje estão aí fazendo parte dessa rede que é bastante significativa, né? Exatamente, Nath. Isso é muito legal a gente ver que as empresas estão crescendo, como eu falei, a magnitude. A gente sempre fica muito feliz de ouvir o relato da Carol de como isso funcionou e como essa ferramenta ajudou a empresa, né? Que pelo caminho que a gente tem de certificação hoje, né, com essa ferramenta que eu mencionei, o importante é que a gente consegue dar um modo, né, para a empresa conseguir medir isso e fazer um acompanhamento mais detalhado das suas práticas, as políticas que ela tem com trabalhadores, com o meio ambiente, com o cliente, com a sociedade e assim por diante, todo o impacto que ela está gerando. Então, o que a gente oferece é que a empresa consiga fazer isso, esse estudo, né, esse processo de autoconhecimento bem detalhado para entender como isso está acontecendo e especialmente quais as ações elas podem tomar para melhorar o que ela não está fazendo tão bem. Então, a gente indica sempre empresas que são referência no setor ou que têm práticas reconhecidas, até outras organizações certificadoras que fazem um trabalho incrível de um conhecimento, né, um estudo profundo, porque imagina a complexidade quando a gente considera um setor diferente, um tamanho de empresa diferente, uma regulamentação diferente, leis, desafios sociais, desafios ambientais e assim por diante. Então, o caminho que a gente faz é exatamente conseguir criar esses critérios, esses padrões e aprender com essas empresas e aprender com essas outras organizações pelo mundo e, a partir daí, criar esse critério de elegibilidade, até esse padrão mínimo que as empresas precisam atingir para ser certificada, né? Mas é importante sempre lembrar que a gente sabe que nem todas as empresas estão necessariamente prontas para ser certificadas. Por isso que a gente tem alguns programas, como o Caminho Mais B, que a gente ajuda as empresas a preencher essa ferramenta no mínimo detalhe, e com essa ferramenta preenchida, ela vai conseguir entender, com a nossa ajuda, exatamente o caminho que ela precisa fazer,
que não está bem, o que está indo melhor e assim por diante. Então é um trabalho que a gente faz de programas, né, que a gente faz esse acompanhamento inicial, ou o trabalho em si, que se a empresa realmente acha que ela está pronta para iniciar o processo de certificação, a gente também ajuda a empresa a preencher a ferramenta e começar o processo como um todo. Felipe, conta um pouquinho uma empresa, né? Um empresário que está aqui escutando a gente, né? O que ele faz? Como é que ele começa? Qual é o caminho que ele... Claro, claro. Então hoje, né, no nosso site, sistemab.org, é possível ver exatamente esses caminhos que eu comentei, como a gente tem um link lá da ferramenta, uma ferramenta gratuita, basta acessar o site, preencher, você cria um usuário e começa a preencher, né, esse BIM Impact Assessment, que é essa ferramenta. E a partir daí você já consegue ver as perguntas e a ferramenta vai direcionando a sua empresa de acordo com o seu porte, setor, área de atuação, às vezes mais de um país. Então a empresa consegue já, né, você consegue já fazer isso pela empresa desde desse primeiro momento com o assessment. E é importante dizer também que, independente do tamanho da empresa, essa ferramenta vai te dando o caminho. Então é isso que ajuda você a preencher. E não é que para a empresa pequena é mais simples ou para a empresa maior é mais difícil. Depende muito do momento, a gente chama do momento da maturidade ESG de cada empresa para preencher e para ver se ela está pronta para fazer a certificação ou para fazer algum programa. Então, pelo nosso site também as empresas podem entrar em contato, a gente está sempre super à disposição para conversar, fazer uma primeira conversa e entender qual é o melhor caminho nesse momento inicial, quando a empresa começa a ter um interesse, né? Carol, como é que foi o teu processo, assim, quanto tempo você levou, quer dizer, até para também esse empresário que estiver escutando a gente saber o que vem pela frente, como que foi para você? Sim, como eu comentei, é um processo longo, né? Acho que a empresa ela tem que estar com muita vontade, eu acho que ela tem que estar preparada, mas eu acho que o Felipe falou muito bem, que acho que o sistema B orienta muito e vai fazendo com que a empresa entenda onde ela está, se ela está preparada para aquilo, o que ela precisa se estruturar. É um processo muito sério e, como todo processo muito sério, né, ele é longo, ele é uma auditoria, né, Felipe? Eu posso dizer assim, a gente sentiu ele como uma auditoria então é o que eu falei, a gente foi buscando muita coisa, falou, não, realmente vamos ver se o impacto que a gente está gerando, a gente precisa de número e mostrar isso. Então é um passo a passo, como o Felipe comentou, você começa a preencher, ele vai te guiando, vai te levando, conforme você responde, ele vai te abrindo uns caminhos e vai gerando uma pontuação. Então vamos supor, você não está pronto para aquele... tem algum item que você fala, não me sinto pronto. Então você separa ali, né, se estrutura e depois você continua o preenchimento. Então a gente levou 2 anos para se certificar. Felipe, não sei se esse é o prazo, se é comum, mas assim, foi um processo longo. Acho que na época outras empresas comentaram também, né, que demoraram esse tempo para se certificar. Mas é isso, então você vai, tem várias etapas e conforme você vai passando as etapas, a própria ferramenta vai te guiando ali para o próximo passo, né? E assim, no caso, o certificar, quer dizer, você passa a fazer parte de uma rede, que é uma rede global. Conta um pouquinho quem são essas empresas, as top, aquelas enormes, que às vezes a gente nem sabe que já conseguiram chegar lá, outras pequenininhas que conseguem chegar lá desde a hora que nasce, porque elas já começam, quer dizer, é uma rede que cabe todo o porte de empresa, mas é legal dar um pouquinho, quem que já é B? Claro, não, é um ponto super interessante, especialmente porque como porte de empresas, né, a gente ainda, a maior parte das empresas certificadas pelo mundo são pequenas e médias empresas, então a gente tem até empresas que têm 1, 2 funcionários, é super possível fazer o processo de certificação sem o menor problema, só como a Carol falou, tem que ter um certo nível de preparação para estar com a documentação, para estar com as suas práticas e políticas publicadas e oficiais, né, para ver se como encaixa nos modelos de certificação, nos processos como a gente usa, isso é muito bem lembrado. E a gente tem até grandes empresas, como o caso da primeira empresa de capital aberto que certificou, foi a Natura, né, que hoje se chama Natura & Co. Ela passou por um processo que a gente faz uma recertificação da empresa a cada 3 anos, então a Natura é uma empresa que já passou por 2 recertificações, que ela foi certificada em 2014, depois em 2017, depois em 2020. E outras empresas de muito grande porte, como a Movida, que é outra empresa de capital aberto, que está certificada no Brasil. E outras empresas mais globais, como o caso da Danone, que tem envolvimento, tem certificação em vários países do mundo, como a da Danone do Brasil. E outra empresa de muito grande porte de capital aberto também certificou recentemente foi a Hering. Então a gente tem várias empresas aí que estão fazendo essa aproximação e tem esse interesse, comprometimento claro
E para mim essa palavra é sempre a palavra mais importante. Como a Carol bem mencionou a questão do prazo, esse prazo depende muito do comprometimento da empresa. Claro que a gente tem os nossos prazos de verificação e o nosso time, como funciona todo o processo que faz esse trabalho de verificação das informações que as empresas preenchem, mas a gente também depende, às vezes precisa de algum esclarecimento, algum documento a mais. Então a gente sempre precisa ter esse alinhamento, esse comprometimento da empresa conseguir ter essa dedicação para preparar o que não está pronto, se dedicar e fazer assim por diante. E aí, como prazo hoje nas empresas pequenas, geralmente ela demora um pouquinho menos de um ano para o processo como um todo, né, no momento que ela consegue preencher a ferramenta. E empresas de grande porte, dependendo do tamanho do faturamento, complexidade, quantidade de país que essa empresa está atuando, ela tem algumas etapas extras no processo, que dá para imaginar o tamanho da complexidade dessas empresas, então elas podem demorar um pouquinho mais tempo. Mas é difícil a gente prever o tempo, porque, de novo, depende muito do comprometimento e como a empresa está pronta. Então, o mais importante é que a gente está aqui para isso, né? A gente, como Sistema B, essa parceira local que faz esse trabalho, esse envolvimento, mas todo o processo de certificação sempre envolve o B-Lab, que é onde nasceu o movimento nos Estados Unidos, né? Eu acho que... Desculpa te interromper. Mas eu acho que o Sistema B, acho que apesar do processo ser longo, eu acho que é isso também. A gente pegou também meio da pandemia, para a empresa também passou por muita coisa ali, né? Também acho que isso prolongou. Mas eu acho que essa disponibilidade da equipe do Sistema B, eu acho que isso é legal comentar, porque é sempre muito disponível a equipe toda para responder. Isso nos ajudou bastante. Porque todo mundo fica achando ali também, né? Estou com a ferramenta e aí não sei por onde vou seguir. Muitas empresas nos procuram e perguntam, nossa, mas como é que é? Mas não, tem a ferramenta, né? Óbvio, mas a equipe é muito solícita também, ajuda muito, então... Isso é muito bom. E uma coisa que eu acho que é interessante, que é o trabalho que a gente faz no Change, que é realmente mexer com o consumo, né? Ter, assim, dar para as pessoas a consciência do poder que a gente tem com o consumo. Até fazer uma propaganda, porque a gente vai lançar um livro já, que é justamente o poder do consumo. E o que eu acho que a empresa B, ela traz, esse selo B traz para o consumidor, é um descanso da verdade daquele compromisso, né? Porque a gente sabe que hoje tem uma moda do ESG e que a gente fica um pouco desconfiado até que ponto todo mundo que se coloca nesse lugar de fato está fazendo aquilo com a seriedade que está anunciando, e a hora que você tem uma certificação como um selo B, o consumidor sente e descansa tranquilamente porque aquilo foi super auditado, né? Assim, então realmente para o consumidor é um descanso. Então acho que as empresas precisam conquistar esse selo, conquistar esse lugar, até para que ela converse com bastante segurança e transparência com o seu consumidor, né? Claro, claro. Não, é super importante você trazer isso, Renata, porque a gente é um movimento global, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é exatamente esse. Criar esses padrões, criar essas referências para a gente ajudar as empresas a fazerem esse trabalho, né, questionarem o modelo delas, claramente priorizar o impacto socioambiental que elas estão gerando para a sociedade e poder fornecer essa segurança para os consumidores, poder oferecer, né, que sejam pessoas, sejam empresas. Então, acho que é um caminho que a gente oferece, que a gente é muito feliz, né, de conseguir criar isso. Imagina o trabalho que é criar essas referências, esse movimento globalmente em mais de 70 países, com certificações em mais de 150 setores. Imagina o trabalho muito árduo de fazer essa auditoria, de criar esses conceitos em conjunto com as empresas e, claro, sempre com essas informações do consumidor também, como elas têm essa prática, que é um dos pilares super importantes. Então, é muito bem que você trouxe esse ponto, Renata. E eu sou, assim, vou dizer que eu sou suspeita para falar da MyBasic, porque eu estou de MyBasic, porque é uma delícia consumir na MyBasic. Além deles terem uma casa que é super gostosa, que é muito legal, e conhecer, também tem essa satisfação da gente saber o que está por trás da roupa que a gente está usando, né? Como é que foram tratadas as pessoas que produziram essa roupa, o que vai acontecer com essa roupa o dia que eu não for usar mais e que ela vai causar que tipo de relação com o meio ambiente? Ela volta prejudicando o meio ambiente ou não? Né? Então, realmente, eu acho que adoro a MyBasic. Que bom, obrigada. Muito bem. É até emocionante de ouvir falar. Muito gostoso mesmo. Mas eu acho que é por aí. A gente fala muito para as pessoas realmente prestarem atenção. A gente fala da diferença de preço e valor também, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas é isso, custa isso. O caro, barato, tudo é muito relativo.
mas prestar sempre atenção no valor daquilo que você está comprando, o real valor, e não só no preço, né? Se questionar mesmo, né? O que tem por trás. Eu acho que a certificação traz essa segurança para você falar, alguém já olhou por mim, né? Alguém já viu e já se certificou de que essa empresa de fato não só faz tudo certo, mas como gera esse impacto social e ambiental. Então é muito gratificante mesmo, muito legal. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite para estar aqui falando, né, um pouquinho desse selo que a gente preza tanto e que realmente tem um potencial de mudança do mundo muito legal. Eu queria agradecer essa parceria com o programa Race da Band, que cedeu esse espaço para a gente poder trazer esse assunto tão importante.